Olá, amigos e amigas. Boa tarde ou boa noite. Nós estamos alegres por estarmos juntos mais essa vez e vamos ter conosco hoje para ouvirmos as suas reflexões a nossa companheira Marta Novis, do Grupo Espírita Francisco de Assis, com o tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Nós esperamos que todos estejam bem dispostos, bem animados, e para que possamos vincular melhor nossos pensamentos, para aproveitarmos bem, vamos orar. Nosso Senhor e Mestre Jesus, queremos agradecer por todo o amparo que temos recebido, por todos os recursos que compõem a nossa vida no corpo. E te pedimos, Senhor, unindo os nossos pensamentos, que nesses momentos em que estaremos focados no tema da noite, possamos vibrar em favor das famílias, dos lares, das nossas próprias famílias. E também, Senhor, pedir-te que sejamos envolvidos em bênçãos de coragem, de bom ânimo, para que possamos lidar bem com todos os nossos desafios, para que saibamos fazer boas escolhas, para boas atitudes, fazendo assim com que as nossas horas sejam produtivas, que possamos fazer brilhar a nossa luz. Nos abençoe, Jesus, e nos guarde, Senhor, na sua paz. Que assim seja. Olá, amigos queridos, é sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui reunido para lembrar os ensinamentos de Jesus, baseados nessa doutrina que tanto nos consola e que tanto nos liberta. Nós hoje fomos convidados a refletir acerca do tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Eu vou começar hoje falando do espírito André Luiz, que em seu livro Os Mensageiros, através das mãos de Chico Xavier, conta para nós a história de Adelino e Raquel. Adelino e Raquel eram casados e Raquel se deixou envolver por um homem com quem viveu uma paixão avassaladora. Seu marido descobriu a traição e convidou, o adversário para uma luta armada. Nessa luta, ele perdeu a vida. O amante abandonou Raquel e ela terminou seus dias num prostíbulo. Os três desencarnaram, cheios de ódio e jurando vingança. Após longo tempo na pátria espiritual, eles se reencontram e, graças à ajuda de benfeitores espirituais, após um longo trabalho feito com eles decidem então solicitar uma nova oportunidade para quitar débitos passados. Adelino e Raquel seriam mais uma vez marido e mulher e receberiam Segismundo, aquele que foi o amante de Raquel, como segundo filho do casal.
uma vez encarnados, o véu de esquecimento, né, o véu do esquecimento fez com que Adelino se esquecesse do compromisso assumido e a reencarnação de Segismundo se tornou extremamente complexa. A gente sabe que quando um espírito vai reencarnar, ele começa a se aproximar de seus futuros pais, especialmente durante o sono, que é quando os encarnados se libertam de sua veste carnal. E isso para que eles vão se harmonizando, para que eles possam ir se harmonizando fluidicamente. Só que quando Segismundo tentava chegar perto daquele que seria seu futuro pai, Adelino sentia a sua presença. Ele se assustava e acordava apavorado, como se ele acabasse de sair de um terrível pesadelo. E aí a pergunta que a gente faz nesse momento é como terá sido o desenvolvimento dessa relação? Será que ela foi fácil? Vamos então trazer isso para nós. Sabe aquele filho, aquela filha difícil? Aqueles pais que não nos compreendem. A gente não pode se esquecer que os pais de hoje foram filhos um dia. E que às vezes essa relação ela é tão complicada que a gente tem vontade de desistir. E muitas vezes o pior é que a gente acaba fazendo isso. A gente desiste. Quantos pais e filhos que não se falam mais, não convivem, não se suportam? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, Kardec nos fala que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim aqueles da simpatia e da comunhão de pensamentos. Então ele nos fala de dois tipos de família: aquelas famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Ele nos assegura que aquelas famílias por laços espirituais são aquelas que são duradouras e elas vão se fortalecendo na medida em que esses espíritos reencarnam juntos. Mas que as famílias por laços corporais são extremamente frágeis. Como a própria matéria, elas se extinguem com o tempo e quase sempre elas se dissolvem moralmente desde a vida atual. Lá na questão 389 do Livro dos Espíritos, os benfeitores, eles nos esclarecem um pouco mais sobre essa dificuldade que a gente tem uns com os outros. Nos asseveram os benfeitores que provavelmente essas pessoas com quem temos dificuldades em nossa vida são inimigos, adversários do passado. Tem uma história muito interessante que o Alberto Almeida é um médico, é um palestrante espírita, e tem um seminário dele chamado Menos Mágoa, Menos Culpa e Mais Perdão. Nesse seminário, ele conta a história de uma mulher, né, que chegou ao seu consultório, contou da sua vida para ele, e aí ele conta essa história pra gente, obviamente omitindo o nome dos personagens. Então ele fala, né, que essa mulher chegou ao consultório dele contando que ela era casada, já tinha filhos, mas ela e o marido resolveram adotar uma menina que tinha aproximadamente 6 anos de idade. Só que quando já estava, né, finalizando esse processo de adoção, a instituição informou a ela, né, e ao marido, que essa menina de 6 anos tinha uma irmã gêmea e que não seria bom para elas viverem separadas, porque isso causaria nas crianças uma tristeza muito grande, né? Isso seria muito ruim para elas duas. Então, o casal conversou e resolveu adotar as duas meninas. Então, ele conta, né? Ele fala que a menina A,
Era uma menina normal, como qualquer criança de sua idade. Mas a menina B era diferente, porque ela tinha luz própria. Ela era aquela pessoa dócil, aquela filha que qualquer pai gostaria de ter. Só que essa mãe odiava essa menina B. Então, ela contava que quando ela chegava do trabalho cansada, a menina pedia para massagear os pés dela. E ela deixava por conhecer a doutrina espírita, mas ela sentia cólicas de raiva quando a menina tocava nela. De outras vezes, ela dizia, né, que quando ela precisava dar o remédio homeopático para a filha, as mãos dela tremiam de raiva. E ela tinha que conviver, vez por outra, com a seguinte frase: mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Ela contou para o Alberto que quando ela chegava em casa, muitas vezes o corredor estava todo enfeitado de flores. Era a menina recepcionando essa mãe que chegava cansada do trabalho. E como ela sofria com tanta demonstração de amor. A sua relação familiar foi se deteriorando. Por quê? Porque nem o marido, nem os outros filhos do casal achavam correta a forma como aquela mãe tratava aquela criança. Ela fazia reprimendas que eram desproporcionais àquilo que a menina fazia. E aí essa mãe pensou em abandonar a casa aos cuidados do pai, porque queria sair daquela situação terrível em que se encontrava. Aí ela diz que certa vez a menina perguntou para ela: mamãe, você não me ama, não é? E ela respondeu: não do jeito que você merece ser amada, mas eu vou amar você do tamanho do universo. E ela disse isso à menina em lágrimas. Mais tarde, através de benfeitores espirituais, ela descobriu que ela e a filha eram espíritos num processo de vingança recíproca que se arrastava há milênios. E um espírito, depois de ter revelado isso a ela, perguntou o seguinte: enquanto espírito, enquanto espírito, ela conseguiu perdoar você nessa vida. Quando é que você vai fazer a sua parte? Olha bem o que o espírito diz, né? Uma relação conflituosa, ela te perdoou. E você? Quando é que você vai fazer a sua parte? E aí, tem duas questões que a gente precisa analisar para trazer essa problemática para cada um de nós. O que meus pais, meus tios, meus avós me fizeram? O que eles me fizeram que pode ter me machucado, me magoado tanto? E depois a gente pergunta o seguinte: o que eu fiz com isso que eu descobri? É muito importante a primeira pergunta, né? Quando a gente se dá conta e quando a gente descobre o que eles fizeram conosco que nos magoaram tanto, porque isso vai impactar diretamente na nossa vida atual. A gente vai descobrir por que nós temos determinados tipos de comportamento. Então essa pergunta é muito importante, é muito bom que a gente descubra isso. Mas depois, mais importante do que a gente descobrir isso, é o que a gente vai fazer com essa informação. Porque o que a gente vai fazer com essa informação é que vai fazer com que a gente possa passar a gerir a nossa existência a partir de então, mudando condutas nossas. Quando eu faço alguma coisa com aquilo que eu descobri, eu saio do processo de vitimização. Porque eu posso perfeitamente dizer: ah, minha mãe me maltratava, ah, minha mãe preferia meu irmão, ah, minha mãe me batia, e ficar uma vida inteira me vitimizando por isso.
eu sou infeliz, eu sou triste, então eu ajo assim com os outros, eu não consigo ser uma boa mãe. A gente pode fazer isso, mas a gente também pode pegar isso que a gente aprendeu e mudar a nossa vida. É muito importante que a gente não entre nesse processo de vitimização, porque aí a gente vai entender a necessidade do perdão. Se eu não conseguir entender que a minha mãe, que me destratou, que me bateu, que me abandonou, é um ser humano, é uma irmã de caminhada, e que como eu está aprendendo, está tropeçando, está caindo, está levantando de novo, se eu não tiver misericórdia para com essa criatura, se eu não conseguir perdoá-la, com certeza eu não vou conseguir progredir. Certa vez eu escutei uma frase dizendo assim: o amor de pai e de mãe é um pálido reflexo do amor divino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui na Terra, aquilo que mais se parece com o amor de Deus por nós é o amor de um pai, de uma mãe por um filho. Obviamente a gente não está aqui, né, generalizando. Há situações que são adversas e a gente sabe disso, né? A gente vai cair nesse processo, né, de antipatia, que muitas vezes vem de anos. Mas desculpem. Mas quando a gente pensa na mãe, por exemplo, ela vive meses acho que engasguei com a água. Ela vive meses com um ser dentro de seu ventre. E a gente não consegue ter a dimensão de onde começa um e termina o outro. Vamos pensar também em quantos pais, em quantas mães que entenderam a grandeza de sua missão na Terra ficam em filas intermináveis nas portas dos presídios e lá passam por uma revista humilhante. Para quê? Para verem seus filhos que enveredaram pelos caminhos do mal. Esse amor é um amor que está acima do bem e do mal. É um amor que não se mede. E aí lá na questão 892 do Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que sob nenhuma hipótese nós podemos desprezar nossos filhos, porque maternidade e paternidade são missão. E os desgostos que esses filhos nos causam podem ser reflexo de nossa omissão. Olha que coisa forte, hein? E aí a gente lembra da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele diz que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que estamos colhendo hoje. O que a gente está colhendo hoje é o que a gente plantou no passado, nessa vida ou em outra, né? Ou outras de nossas muitas existências. E na pergunta 582, os benfeitores, também no Livro dos Espíritos, eles vêm nos dizer que a paternidade é uma missão e um dever quanto ao futuro. E por quê? A gente recebe um filho delicado, pequeno, né? Livre de nos suscitar qualquer impressão ou sentido. Quem de nós se preocupar apenas com o exterior e não estiver preocupado na formação do caráter de nossos filhos, não vai estar cuidando da sua alma, mas do seu corpo. E no momento em que esse filho envereda pelo mal, nós seremos responsabilizados e a gente vai partilhar do sofrimento que vier dessa omissão.
Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 9, ele, com a beleza, né, dos seus ensinamentos, ele deixa para nós dizeres belíssimos. Aliás, aconselho todos a lerem essa mensagem dele. É óbvio que a gente não vai aqui ler a mensagem inteira, mas eu pensei alguns pontos que eu achei muito interessantes e importantes para as reflexões desse dia de hoje, já que a gente está falando, né, dessa ingratidão dos filhos. Ele começa dizendo que ingratidão significa falta de reconhecimento. Aí ele fala que o egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade. E esse egoísmo não permite quanto que a gente seja reconhecido para com o outro, né? Quantas vezes a gente não diz que o outro não fez mais que obrigação? A gente fica nessa moeda de troca, né? Toma lá, dá cá. E quando na verdade não é assim, né? A gente não pode fazer alguma coisa pensando em receber na mesma medida. Muitas vezes, aquilo que o outro está nos oferecendo naquele momento é o máximo, é tudo que ele tem para nos dar. Então a gente não pode jamais se esquecer que nós somos espíritos em evolução e cada um de nós já conseguiu algumas virtudes, mas tem muitas outras ainda por conseguir e trazemos muitos vícios. Então a gente precisa entender isso. O benfeitor também fala, né, da forma como a gente deve agir com nossos filhos. Ele fala de persistência, ele fala de vontade, mas também ele fala que se a gente não tiver a misericórdia do outro, a gente não vai conseguir, porque a gente não consegue nada sozinho. Então, para que a gente progrida, é preciso que o outro também tenha misericórdia. É preciso que o outro também nos perdoe pelas falhas que cometemos em vidas passadas e também nesta vida. Quantas coisas que fizemos, que agimos, né? Que agimos de forma intempestiva, agimos de forma equivocada com nossos filhos e hoje nos arrependemos amargamente. Hoje queremos até corrigir essas faltas com nossos netos. E isso é uma coisa boa na medida que a gente percebe aquilo que a gente cometeu, né? A gente percebe os erros que cometemos, mas é muito importante que a gente não deixe passar e que a gente seja capaz de chegar para esse filho e dizer: meu filho, me perdoa, eu estava errada, eu não devia ter agido dessa forma. É muito importante que a gente tenha humildade, que a gente deixe o orgulho de lado e consiga chegar perto dessa criatura e pedir perdão. Afinal, nós não somos perfeitos. Pais não são perfeitos. Ele também fala, né, na importância de ajudarmos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade a progredirem. E fala: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Ele diz que um dia vão nos perguntar isso, porque afinal a gente assumiu um compromisso quando a gente estava em erraticidade, ou seja, aguardando uma nova encarnação. Da mesma forma que Adelina e Raquel. A gente não sabe o que aconteceu em nossas vidas pregressas, pelo bendito, né, véu do esquecimento. Então, às vezes, nós temos muita dificuldade com o filho. Às vezes, temos mais de um filho e reconhecemos que existe um que é mais difícil. Então, Santo Agostinho nos diz que a gente não deve recusar esse filho, que a gente não deve desistir dele jamais, porque ele não está no nosso lar por acaso. Sabe, quando eu entrei na doutrina espírita, foi no Leôncio de Albuquerque.
E seu Umbelino, Capitão Umbelino, né, que foi um dos fundadores dessa casa, tinha uma coisa que ele costumava dizer para nós, né, naquela época, eu mocinha ainda, né, mas ele dizia para todo mundo assim: olha, não venham para cá reclamar de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa, porque todo mundo tem o filho, tem o pai, tem a mãe, tem o marido que merece. E na verdade, ele estava certo. Né? As pessoas que estão ao nosso lado não estão por acaso, elas estão aqui para nos ajudarem nesse processo evolutivo. E aí Santo Agostinho diz que fica muito mais fácil quando a gente olha para aquele filho difícil, para aquela mãe difícil, para aquele pai com quem a gente não tem nenhuma afinidade e pensa assim: um de nós dois foi o culpado. Quando a gente pensa assim, fica menos penoso. E ele é muito duro e enfático conosco quando diz que ao invés de a gente ajudar os nossos filhos, educando, muitas vezes por descuido ou por fraqueza, a gente desenvolve neles aquilo que eles vieram melhorar nessa encarnação. Então, na verdade, essa atitude nossa pode fazer com que a nossa expiação comece nessa vida. E o que significa expiação? Expiação é a gente ser colocado no lugar do outro, na situação pela qual fomos responsáveis por alguém ter passado. Então, se a gente desiste desse filho, desse pai, dessa mãe, se a gente os ignora, a gente vai deixar que eles façam aquilo que eles bem entendem, principalmente no caso dos filhos, quando ainda dependem de nós e a gente fica se achando um fracasso enquanto pais. Mais tarde a gente vai sofrer da ingratidão desses filhos. Então é preciso que a gente não se omita, é preciso que a gente tome as rédeas da situação, é preciso que nós sejamos pais e mães de nossos filhos. Essa coisa de ser amigo do filho, não. Nós somos pais e devemos nos colocar como tal. Precisamos dar limites aos nossos filhos, precisamos conversar, precisamos fazer que entendam que precisam nos respeitar. Isso é muito importante para que no futuro a gente não colha a ingratidão desses filhos. O que faz um jardineiro, né? Ele ara, ele semeia, ele rega para depois ele colher. Ele também arranca aquilo que faz mal à planta. Se a gente deixar o egoísmo e o orgulho se desenvolverem em nossos filhos, nós com certeza colheremos a sua ingratidão. E aí vem a primeira pergunta: que filhos nós estamos sendo? Nós estamos sendo misericordiosos com aqueles que nos deram a oportunidade dessa vida? Nós olhamos para eles como irmãos de caminhada, passíveis de erros e acertos como nós? Temos cumprido nossa missão de paz? Estamos educando os nossos filhos? Ou estamos estimulando neles o orgulho e o egoísmo? E agora para nossa reflexão individual. O que estamos fazendo com as oportunidades que nos são oferecidas a cada amanhecer? Nós escrevemos a nossa história e a cada dia nós recebemos uma folha em branco para escrevermos essa história. Cultura ou sabedoria? O que nós estamos incentivando em nossos filhos? Estamos incentivando seu crescimento intelectual e moral? Ou essa balança está pendendo para um dos lados? Será que estamos privilegiando mais a intelectualidade em detrimento da moralidade? O que nós estamos fazendo?
Para finalizar, eu trago um poema do Moa, Moacir Sacramento. Ele é um dentista e é poeta no Rio de Janeiro. E ele fala assim, o nome da poesia é Cultura versus Sabedoria. Cultura é ensinar ao menino a ler e a escrever palavras. Sabedoria é ensinar-lhe a vivenciar sentidos. Cultura é ensinar-lhe sobre as coisas da natureza. Sabedoria é ensinar-lhe sobre a natureza das coisas. Cultura é ensinar ao menino a ver as horas. Sabedoria é ensinar-lhe a aproveitar seu tempo. Cultura é ensinar os atalhos do poder. Sabedoria é ensinar-lhe os longos caminhos da liberdade. Cultura é ensinar-lhe a somar riquezas e diminuir custos. Sabedoria é ensinar-lhe a multiplicação das virtudes e a divisão do amor. Cultura é ensinar-lhe a trabalhar o corpo. Sabedoria é ensinar-lhe a salvar a alma. Que Jesus abençoe essa casa e que Jesus abençoe cada um de nós.